E aí, galera do canal Bate-Papo Retrô, tudo bem com vocês? Sou Elton Pedreira, ao meu lado, meu amigo e irmão Rafael Bispo. Né? Salve, Galera galera. aí, desde já agradecendo a galera que está se inscrevendo no canal, está comentando, está ajudando a gente nesse projeto. A galera da nostalgia, né? A gente que vem com esse projeto aí para falar de alguns clássicos, né? Que marcaram a nossa infância, adolescência e marcaram a TV aberta, né? Hoje a gente está numa época tão de streamers e hoje a gente vai falar de um filme que marcou o Natal na nossa geração, de muita gente, né? Que é o Esqueceram de Mim e o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Por que eu estou falando isso, né? Quando a gente fala do Esqueceram de Mim, ele já virou até meme, né? Os memes na internet. No dia 25 é o dia que Kevin vai ficar sozinho em casa, ou posteriormente Perdido em Nova York. Um filme que marcou a década de 90, né? Sucesso absoluto de bilheteria, sucesso absoluto na TV aberta, na TV fechada. Né? Um filme que trouxe o Macaulay Culkin, né? Um artista jovem que se destacou muito, né? O garoto tem, vamos dizer, que tem muita presença de tela. E vamos falar um pouquinho aqui, o Rafael comentar sobre a nossa sensação. Eu vou falar um pouquinho primeiro. Hoje eu vou começar a falar um pouco sobre a minha sensação do Esqueceram de Mim. Manda ver. Rapaz, Rafa, o Esqueceram de Mim foi um filme que me marcou muito, né? Todo Natal a gente já sabia. Claro que ele passava na TV aberta umas 2, 3 vezes ao ano, ou até mais. Mas sempre no Natal, né, a gente via pela Rede Globo de televisão o Esqueceram de Mim 1 e depois a sequência que para mim também foi top. Os dois filmes para mim top do gênero. Teve umas sequências que a gente não vai deixar para falar depois, que não é nossa ideia aqui no canal. E, pô, velho, a história principal, para quem não assistiu ainda, acho que todo mundo já assistiu, inclusive tem uma nova versão aí saída pelo Disney Plus, né? O Esqueceram de Mim conta a história do Kevin McAllister, que foi deixado em casa. McAllister, é verdade. Que foi deixado em casa, né? No primeiro filme pela mãe, pela família em si, e no segundo se foi perdido em Nova York, né? Então esse filme marcou muito, porque é um filme muito gostoso de assistir até hoje. Se passar, eu assisto. Foi tanto que a gente está gravando esse vídeo, tem pouco tempo que o Natal passou, ele repetiu, e foi sucesso de audiência quando a Globo repetiu ele pela tarde. Então, Rafael, me diga aí qual foi a sensação do Esquecendo de Mim para você. É isso mesmo, cara. É muito esse gostinho de Natal, né? Era certo o Esqueceram de Mim passar na época de Natal, ou na véspera, ou no dia, na TV aberta, né? Virou um clássico desse período. Então, como você mesmo disse, passava durante o ano, corriqueiramente, mas no final do ano era certo. A gente vê as aventuras do pequeno, né, McAllister, um primeiro na casa dele e o segundo em Nova York, né, que a família foi para uma cidade, se não me engano, foi para Canadá e ele foi parar em Nova York, acho que alguma coisa desse tipo, né? E foi uma experiência muito legal esse filme, porque trouxe, se eu não me engano, Elton, na década de 90, trouxe muito essa questão do protagonismo da criança, né? Nos anos 80, você não via tantos filmes com crianças como protagonistas, né? E os anos 90 começou a bombar essa questão do protagonismo da criança, do ator mirim, né? Com o Macaulay Culkin, né? E depois veio outras crianças que começaram a tomar conta do cinema, como o filme O Pestinha, Denzo Pimentinha, Cheque em Branco, Super Controle Remoto, que é um filme que a gente pode falar sobre ele, porque também é um clássico aí do cinema. Acertando as contas com o Papai, que também é com o Macaulay Culkin. Anjo Mal, né? Clássico. Então, enfim, História Sem Fim. Os anos 90, eu estava, né, puxando pela memória aqui, galera, tudo puxando pela memória. Aqui é uma conversa muito franca, a gente vai tentando puxar pela memória. E os anos 90 foi dominado, pelo menos a parte de aventura e comédia ali, bem dominada ali pelas crianças, né? A galera botava mesmo a cara e era legal ver isso, porque nós éramos jovens, então a gente entrava na história de corpo e alma, porque quem não se imaginou ali como né, o Kelvin ali botando as armadilhas e pregando peças nos ladrões. Então eu me via muito naquele filme porque era uma criança. De fato era uma criança, ele tinha os medos dele,
como o primeiro ele tinha medo do vizinho e o segundo ele tinha medo da moradora de rua, e quando assistimos pela primeira vez, a gente nutria esse medo também, porque à primeira vista eram pessoas assustadoras, mas a gente viu que eram pessoas boas. E trazia muito a questão da moral, né? Nem tudo que você vê é da forma que você vê. Não é isso? Nem tudo que você vê é daquela forma. Pode ter uma forma não tão legal, uma aparência não tão legal, mas se você precisa conhecer para poder, né? Aí ter ideia do que aquela pessoa representa, do que aquilo representa de verdade, de fato. Como no final do primeiro filme, quem salvou o Kelvin foi o senhor, né? Que ele tinha medo, e no segundo também a moradora de rua. Para mim, esse filme vem com muita lição de moral para a gente, né? Vamos falar um pouquinho disso também, sobre esses filmes que trazem uma lição de moral importante para a nossa sociedade. E você, lembra mais ou menos quando tu assistiu o primeiro e o segundo pela primeira vez? Rafael, é uma questão muito engraçada para a galera que acompanha a gente no canal. A gente tem a sensação, eu não vou lembrar exatamente, eu assisti no Natal. No Natal. Era certo, gente. Natal era certo passar, Esqueceram de Mim. O segundo, eu lembro que assisti contigo, velho. Contigo. É verdade. VHS. A primeira vez que eu assisti com você na sua casa, no VHS. Exatamente. O segundo eu lembro, agora de fato eu não lembro, não. Que você passou o final de semana assistindo. Repetia 300 vezes para poder assistir, porque era um filme muito maneiro, cara. Mas dá ideia. Ainda é um filme, Rafael, muito como a gente fala, com um roteiro gostoso. O Macaulay Culkin, ele se destacou muito, né? Que o menino naquela época ele realmente fez por merecer, né? E era um filme. Poxa, hoje eu estava vendo, Rafael, eu estava lendo um pouquinho, a gente conversou que a gente ia falar sobre Esqueceram de Mim, eu estava vendo algumas matérias, eu achei até um pouco chato, né? Eu acho que o politicamente correto está acabando com muita coisa. Eu vi uma matéria em um determinado site falando assim, sobre Esqueceram de Mim, dizendo, pô, como a mãe é tão irresponsável de esquecer o filho parental, negligência. Cara, imagina. Cara, eu fiquei assim, eu digo, cara, eu tô lendo isso mesmo. Isso acaba com a infância da gente, galera. Porra, a gente viu esse filme, era um clássico. Ninguém se importava. O contexto do filme, para quem não assistiu ainda, acho que ou assistiu essa nova versão, tudo dá um contexto do Galera, que é no primeiro filme. Assistam, Esqueceram de Mim 1 e 2. Você que não assistiu, tem nosso carimbo, já vou carimbando a partir de agora. Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2, Perdi em Nova York. Clássicos. Carimbo de clássico. Então, para quem o primeiro filme, então deu a tudo entender quando o Kevin é esquecido em casa, né? Aí você fica, pô, aquela sensação tal, mas aquele menino achando que a família tinha sumido, né? Aí bola nas coisas do irmão, come o que quiser, vê besteira, dorme a hora que quiser. Então, aquele mundo mágico daquela criança perdida em casa, a gente não se incomodava com isso. E hoje estou numa fase adulta, quando eu li essa matéria, eu digo, pô, imagina eu ter uma filha de 5 anos, eu quero que ela assista esse filme, né? Eu quero que ela veja esse filme, não com esse pensamento hoje do politicamente correto, que está um pouco chato, né? Aí no segundo, como é que a família deixa a criança perdida em Nova... Gente, é um contexto, o filme é um contexto, é uma aventura, foi uma aventura taxada de uma criança, uma sozinha em casa e a outra perdida em Nova York. E observe a história. Não há algo proposital. É um acidente que pode acontecer com qualquer pessoa. Não é nada fora do comum, entendeu? Não significa que aquela mulher, aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela família é irresponsável. Não, você lembra a quantidade de pessoas na família e que as pessoas se reuniam na casa para poder viajar. Então, imagino que para se organizar e você fazer contabilidade de todo mundo, imagina o quanto era difícil. Eu lembro muito bem que a cena onde há a contagem, há uma criança que não é o Kelvin dentro do carro, com o gorro com o gorro, o estilo de gorro mais ou menos que ele costuma usar, e a pessoa conta como se fosse o menino, como se de fato ele estivesse lá. Não é que esqueceram, é que acharam que ele estava lá, só que ele não estava, né? Assim como aconteceu o segundo, que ele se perdeu ali na correria, no aeroporto, que ele foi pegar as pilhas para colocar no gravador, né? Esse gravador da história, né? É importante até na história do segundo e muito bacana, que a gente vai poder conversar um pouquinho. Mas é muito isso, do que você falou.
não há por que julgar de maneira real, e mesmo se fosse real, foi um acidente, coisa do cotidiano que pode acontecer com qualquer família, né? É verdade. E a aventura do Kevin é uma aventura fantástica. No primeiro filme é show, no segundo filme ainda melhor, é tanto que o Macaulay Culkin recebeu 4 milhões e meio de dólares só pelo o ator mais bem pago, jovem, o ator mais bem pago, para o segundo filme que foi sucesso absoluto nas bilheterias de todo mundo, né? Esquecendo de Mim é um filme, para mim, bom, é um filme gostoso, é um filme que me marcou muito. A minha infância, eu me via no lugar do Kevin quando eu era uma criança, e dizia, pô, vamos pegar esses bandidos, vamos fazer armadilha, é uma coisa tranquila, eu não vi e era nada um garoto muito inteligente, né? Falando do primeiro filme, ele lidou com a situação de maneira muito inteligente. Lógico que com muita ingenuidade, como uma criança, lembro da cena dele indo fazer as compras, né? Que ele acabou comprando muita coisa, trazendo um saco, o saco lascou no meio do caminho. Enfim, foi fazer a barba, né? Coisa que... É verdade. A cena clássica do Esqueceram de Mim, que ele passa pós-barba e na época a gente não entendia por que ele gritava, né? Porque não passava, a gente não fazia aquilo, então a gente não entendia do que se tratava. Depois, com muito tempo no futuro, que a gente foi entender por que ele gritava naquela cena, né? Muito bacana, muito legal. E o filme tratou muito bem, colocou a ingenuidade, a inocência do Kevin, do Macaulay Culkin muito bem, né? Até você vê que é uma criança, como você mesmo falou, uma criança que não perdeu sua inocência, não foi abandonado, ele não se sentiu abandonado, ele achou que a família tinha desaparecido, né? No primeiro filme, no segundo ele percebeu que estava perdido e com a inteligência que ele sempre foi peculiar nos filmes, ele conseguiu, né? Se virar muito bem em Nova York. Cara, esse filme é muito gente. Vocês têm que parar para assistir esse filme. Vocês têm que parar para assistir esse filme, que é muito bom. O primeiro foi isso, né? Ele ficou em casa, se virou como poderia, a dupla de ladrões, viram a oportunidade ali de fazer a limpa ali nos arredores da casa do Kevin, mas encontrou um menino muito retado, muito retado, que deu muito trabalho a esses ladrões. A gente vai tentar não deixar muitos spoilers aqui, porque a gente quer muito que vocês que não assistiram os filmes tenham a experiência legal que a gente teve, né? Então a gente vai tentar ao máximo não dar tanto spoiler sobre a história, mas deixando aqui umas pimentas, né? Uma pulguinha atrás da orelha para que vocês possam ir lá pesquisar e assistir os filmes que valem muito a pena. Vamos falar um pouquinho do 2, né? O 2 que é de 92, e com o sucesso que fez o primeiro filme. Eu não sei se já tinha sido idealizado a partir do final do primeiro, ou se foi o hype do primeiro filme que gerou o segundo, mas foi outro sucesso, outro clássico. E foi uma sacada muito legal ter tirado, né, ele de casa e colocar ele perdido em outra cidade. E o gancho foi muito legal, foi colocado de maneira muito suave. Não foi nada estranho você ver ele se perdendo ali no aeroporto e indo para outra cidade. É algo incomum de acontecer? De fato é, mas foi bem suave, foi bem tranquilo essa questão dele ter se perdido, né? Não ficou tão, nossa, que nonsense, não faz sentido nenhum. De fato, fez algum sentido e foi muito divertido, cara. Fala aí um pouquinho do 2, Elton. O Perdido em Nova York, como você mesmo falou, né, a sequência que a gente foi tão bem o primeiro, o segundo para mim também foi. Eu não pesquisei, galera, para dizer a você, mas eu acredito que os roteiristas tenham sido os mesmos, que o filme é muito fechadinho mesmo, os detalhes. Tem aquela questão dos próprios bandidos do primeiro, no segundo filme, em Nova York, né? O Kevin também com a mesma destreza, a mesma inteligência que aquele garoto teve. E, pô, tinha um mundo mágico, porque no segundo filme, não dando muito spoiler, ele não quer ir para a cidade que eles vão viajar, porque não tem árvore de Natal. Então ele vai para uma cidade que o Natal tá top, né? Então, a cidade de Nova York tá cheirando o Natal, tá vibrando o Natal. Então, o Kevin chega lá, fica maravilhado com aquela cidade enorme. Um garoto de 10, 12 anos, não sei, na época, o menino que ele estava no filme. Então, você vê aquela criança perdida naquela cidade grande, mas que consegue, com a inteligência que ele tem, né, se virar muito bem e fazer aquele final fantástico. Galera, só uma pimentinha aí. No segundo filme, ele se perde da família, né, e vai parar em Nova York, né? E em Nova York, ele, com o cartão do pai,
ele vai parar só no melhor hotel da cidade de Nova York. Da Nova York. Só. E daí, vocês já podem desenrolar o que o menino faz lá, né, dentro desse hotel, até ser pego, enfim, desenrolar a história. Mas assistam, é muito bacana, né? Umas pitadas de humor muito legais, que lhe prende, você fica ali o tempo todo buscando saber o que é que vai acontecer, pô, e agora como é que ele vai se virar, como é que ele vai sair dessa situação, e muito bacana. O 2 aquela questão de quando a gente conversa, existem alguns filmes que não precisam de continuação. Nesse caso, foi muito bem-vindo, né? O segundo filme foi muito bem-vindo e poderia ter ficado por aí. Mas, como nós sabemos, o cinema, continuações nos prega essas pedaladas, né? Eu assisti o remakezinho sofrido. Filme que, infelizmente, nada a ver com os dois primeiros. Eu achei desnecessário. Dê sua opinião aí sobre essa questão dessas sequências. A sequência, como a gente já falou, né, Rafael? Aqui no canal a gente não vai procurar prolongar muito as continuações. Quando a gente bate o carimbo de clássico, a gente esquece as continuações. Esqueceu de mim, quando dá uma pesquisa aí, tem um remake, como eu falei com vocês, que eu assisti, né, como bom cinéfilo, né, assisti. É sofrível, mas eu entendi a proposta. A proposta é trazer o Esquecendo de Mim para a roupagem nova hoje, como a gente vem discutindo no começo do vídeo. É aquela roupagem com uma ideologia mais atual. Mas o primeiro e o segundo, pode botar seus filhos para assistir. Quem já assistiu, a galera da nostalgia da década de 90, 2000, que pegou esse clássico, pode botar tranquilo para assistir, que vai ser um filme gostoso e bom. Vocês que têm filhos, têm sobrinhos, chama para assistir, né? É muito legal. Crianças de 7, 8 anos já vão se divertir bastante com esses dois títulos, tá? Esqueceram de Mim 1 e 2. Muito bacana. É um filme para você assistir em família, de fato. Com certeza. Então, galera, vocês que estão vendo esse vídeo aí, vai desculpando alguma coisa, desculpa nosso convidado especial aí que está latindo, é um pitbull de Rafael, raça pura que está aí latindo, mas... Perdoe, galera, perdoe. Tranquilo. Mas desde já, como a gente já falou com vocês, a gente criou esse canal para a gente trocar essa ideia de fã. Ajuda a gente, se a gente cometeu alguma gafe, perdão, ajuda a gente nos comentários, comenta aí se você lembra a primeira vez que vocês assistiram, qual foi a sensação, se vocês foram no cinema, né? Se vocês assistiram em VHS, se assistiram na televisão fechada, dá esse comentário, ajuda a gente sempre vai estar procurando responder a vocês no comentário, sempre está interagindo com vocês, aceitando críticas, aceitando opiniões, viu, galera? Isso ajuda muito, dá like, compartilha e ajuda nosso canal. E Esqueceram de Mim 1 e 2, carimbo de clássico. É isso aí, galera. Contamos com vocês, tá? Compartilha com a gente a experiência de vocês com esses títulos clássicos do ano 90. Beleza? Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima, galera. Fui.